Olá, meus amores! Eu queria começar o nosso programa de hoje pedindo desculpas a vocês, porque novamente vamos ter que fazer uma pequena digressão na nossa ordem cronológica. Estamos estudando o ano de 1937, porém, nossa música de hoje aparece pela primeira vez na história da música por volta do ano de 1904. E quando nós estávamos estudando o ano de 1904, eu não cheguei a tomar conhecimento da nossa música de hoje. Peço desculpas, portanto, mas justifico essa minha digressão porque a canção que vamos estudar neste programa pode ser dividida em melodia e letra. A letra, sim, foi composta no ano de 1937, que é o ano que nós estamos estudando agora. Portanto, eu peço licença para fazermos este pequeno desvio de rota e semana que vem voltarmos com tudo na nossa sequência cronológica do ano de 1937. Ok? Então vamos lá, senhoras e senhores, quem se interessou, venha comigo. Sigo meus bons? Nossa música de hoje intitula-se Saudades de Matão, uma valsa que constitui uma das maiores polêmicas autorais da música brasileira. Conforme eu já disse para vocês, nossa música de hoje apareceu pela primeira vez por volta do ano de 1904, mas veio a fazer sucesso somente durante as décadas de 1940 e 1950. Nessa época, choveram reivindicações de autoria para a melodia de Saudades de Matão. A polêmica foi tão grande, que um dos maiores musicólogos da nossa MPB, Henrique Forés Domingues, o Almirante, nosso velho amigo e conhecido, teve de se embrenhar profundamente na literatura historiográfica musical do Brasil. Teve de realizar uma pesquisa séria, aprofundada, detalhada, minuciosa, que provasse de maneira precisa a autoria desta canção. Os resultados encontrados foram os seguintes. Segundo a pesquisa de Almirante, nossa música de hoje aparece pela primeira vez registrada como parte da trilha sonora de uma peça de teatro de revista chamada A Lua, que foi representada na cidade de São Paulo no ano de 1904. Mas um detalhe, prestem bem atenção. Isto não significa que 1904 é a data de composição da nossa música de hoje. Não. Repita! Não. 1904 é apenas o ano do registro mais antigo da nossa música de hoje de que se tem notícia. O ano do registro mais antigo encontrado por Almirante. Mas a composição da nossa música de hoje pode ser ainda anterior. Bem, neste registro mais antigo encontrado por Almirante, ou seja, no cartaz da peça de teatro de revista intitulada A Lua, a autoria de Saudades de Matão era atribuída ao italiano Jorge Galati, que nasceu em 1885 na província de Catanzaro e veio para o Brasil com apenas 5 anos de idade, em 1890, onde sua família se estabeleceu no interior de São Paulo, mais especificamente no município de São Carlos do Pinhal. Quando cresceu, Jorge Galati estudou música no Conservatório Municipal de São José do Rio Pardo, e mais ou menos por essa época, lá por volta de 1904, ele residia na cidade de Araraquara, onde comandava a banda ítalo-brasileira municipal de Araraquara. Reza a lenda que foi nesta cidade que Jorge Galati conheceu a mulher que lhe deu inspiração para compor a nossa música de hoje. Uma mulher nascida na cidade de
Franca e que, portanto, inspiraria até mesmo o título original de Saudades de Matão. Sim, minha gente, porque originalmente Saudades de Matão intitulava-se Francana, ou seja, uma mulher nascida no município de Franca. Nesta época, nossa música de hoje, Francana, era uma valsa instrumental, ainda não tinha letra. A mudança do título aconteceu por volta do ano de 1912, também contra a vontade do compositor Jorge Galati. O responsável por essa mudança foi um outro compositor chamado Pedro Perches de Aguiar, que posteriormente seria um daqueles que reivindicaria para si a autoria de Saudades de Matão. Tudo isso que eu digo para vocês é também segundo as pesquisas de Henrique Forés Domingues, o Almirante. Uau! A valsa francana fazia um modesto sucesso regional, ali entre as cidades próximas de Araraquara. Por exemplo, Taquaritinga, onde residia o músico Pedro Perches de Aguiar, que por sua vez era natural da cidade de Matão e sentia saudades de sua terra. Foi por isso que ele modificou o título da nossa música de hoje. A partir daí, a canção Saudades de Matão passou a fazer um sucesso estadual, mas ainda de maneira instrumental e muito modesta. A Revolução aconteceria no ano de 1937, quando um outro compositor que nós já estudamos aqui no Vamos Falar de Música Brasil compôs uma letra para Saudades de Matão. Eu estou falando de Raul Torres. Vocês estão lembrados dele? Nós já estudamos sobre sua vida e obra no programa em que falamos sobre a canção Chico Mulato. Bem, Raul Torres é o autor da letra de Saudades de Matão, que ele compôs em 1937, e é também o responsável pela primeira gravação da nossa música de hoje com letra, que foi publicada no ano de 1938. Trata-se de uma gravação realizada por Raul Torres em dupla com Serrinha, seu sobrinho, antes de ele vir a formar a dupla que o consagraria com Florencio. Mas não foi a gravação de Raul Torres e Serrinha que elevou Saudades de Matão ao sucesso nacional. Não. A gravação que elevou esta canção, esta valsa sertaneja, ao sucesso nacional, estava na voz de Carlos Galhardo, que a registrou 2 vezes ao longo de sua carreira. A primeira no ano de 1941, a segunda no ano de 1958. Ambas com excelente sucesso. Vou deixá-las aí embaixo na descrição do vídeo para vocês e eu espero que vocês gostem. Gostou? Amor? Muitas outras gravações da nossa música de hoje foram feitas e merecem destaque. Uma delas encontra-se na voz da nossa dupla Coração do Brasil, Tunico e Tinoco. Outra encontra-se na voz do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Vou deixá-las ambas aí embaixo na descrição do vídeo, mostrando que nossa música de hoje não é apenas uma valsa qualquer. Não, Saudades de Matão é uma música sertaneja, capaz de emocionar não apenas os caipiras de São Paulo, mas também os moradores do sertão nordestino. Afinal de contas, estamos diante de um eu lírico que sofre, que sente dor de verdade por conta das saudades de sua terra natal que ele foi obrigado a deixar. Ele olha para o céu, ele se lembra dos tempos longínquos, dos tempos felizes que ele vivera em sua terra e deseja voltar.
para que sua alma descanse nos campos de sua terra. Bonito, não é? Ainda mais em se contando que no Brasil tantas pessoas passam por esta situação, sejam migrantes, retirantes, imigrantes internacionais que vieram para o Brasil, ou até mesmo brasileiros que emigraram para o exterior, ou ainda refugiados, não é? Que é uma realidade principalmente dos dias atuais. Mas vocês sabem de uma coisa? Estas duas gravações que eu deixei aí embaixo na descrição do vídeo, a do Luiz Gonzaga e a da dupla Tunico e Tinoco, datam justamente da época de explosão do sucesso da nossa música de hoje. Luiz Gonzaga a gravou em 1946, Tunico e Tinoco em 1958. Foi justamente na época em que a polêmica autoral envolvendo Saudades de Matão estava em seu período mais crítico. Para vocês terem ideia, não apenas Jorge Galati e Pedro Perses de Aguiar disputavam essa autoria. Não. Entram nessa conta mais de 10 nomes que reivindicavam a melodia de Saudades de Matão para si. Como saber quem estava falando a verdade? No meio dessa confusão, para piorar tudo, o nosso Antenógenes Silva, lembram-se dele? Nós chegamos a estudá-lo no episódio em que falamos sobre a canção Pisando Corações. Pois então, Antenógenes Silva, no meio dessa confusão toda, passou por cima de todos e patenteou, registrou a música como sua composição sem falar com ninguém e sem poder provar que ele estava falando a verdade a respeito dos direitos autorais. Foi um Deus nos acuda, compositores do Brasil inteiro reivindicavam essa autoria. De Minas Gerais, do Sul. Gente, Almirante deve ter passado por um grande sufoco, viu? Antes de me despedir, um fato curioso. Vocês acreditam que mesmo tendo pesquisado bastante, tudo bem, eu admito que a minha pesquisa não é assim tão rigorosa quanto a do Almirante, por exemplo, que foi a fundo no negócio, mas eu pesquiso bastante para fazer este programa aqui para vocês. E vocês acreditam que na minha pesquisa eu não consegui encontrar nenhuma gravação instrumental da nossa música de hoje anterior a 1937? Ou seja, anterior à data de composição da nossa música de hoje. Portanto, Saudades de Matão passou a ser gravada apenas depois da composição de sua letra. Eu, de verdade, não encontrei nenhuma gravação instrumental de Saudades de Matão que não fosse de antes da letra existir. O que eu encontrei no máximo foi um indício de que possivelmente a banda do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo teria gravado a valsa Francana em meados da década de 1920. Mas não encontrei essa gravação em lugar nenhum, não posso confirmar se ela existe ou não, é tudo uma grande incógnita. Esta canção ainda é envolta de um grande mistério. E na verdade, se formos pensar bem, é isso que a torna tão incrível, não é? Tão fantástica, fazendo parte quase de um folclore do nosso cancioneiro popular. Gente, fico por aqui. Semana que vem continuaremos estudando a música sertaneja, na qual revisitaremos um clássico. Um clássico que deve ser revisitado sim, mas de maneira crítica. Até lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.